Minha filha disse que eu sou um peso. Então eu contei para todos o que ela esqueceu. Era véspera de aniversário de Ana, minha filha, e a casa estava em festa. Balões coloridos dançavam em meio à luz suave das lâmpadas decorativas. Risadas ecoavam pelas paredes da sala de estar. Mas para mim, aquele ambiente parecia um palco de dor, um cenário onde a alegria alheia só acentuava meu desamparo. Eu estava ali, sozinha, mesmo cercada por convidados felizes. A frustração tomou conta, e eu não sabia se era só a minha velha casa de Brasília que começava a me sufocar, ou se eram as palavras da minha filha, que me rotulavam como um peso que ela não queria carregar. Lembrei de cada momento que dediquei à família. Acordava cedo, fazia bolinhos, estava sempre ali, pronta para ouvir. Mas agora, ao ouvir a Ana comentar sobre mim, uma onda de tristeza me esmagou. Eu era um fardo? A sala se encheu de famílias, de crianças correndo entre risadas tão altas que pareciam cravar facadas em meu coração. E no fundo, eu guardava um segredo obscuro, uma verdade que poderia mudar tudo. Foi quando a porta se abriu e um primo distante, que eu mal lembrava o nome, apareceu. Ele trouxe consigo não só um cheiro familiar de infância, mas também memórias que eu pensava ter enterrado. A risada dos jovens se transformou em murmúrios inquietos, como em vento que trazia avisos de tempestade. Aquele homem, com gestos amplos e olhar penetrante, começou a falar sobre o passado, sobre um dia fatídico que mudara nossa família para sempre. O acidente, a desgraça que se abateu sobre nós, trouxe à tona uma ferida que parecia mais festiva do que nunca. O que você vai fazer, Beatriz? A pergunta ecoou em minha mente, como um mantra, pesada e angustiante. O peso que Ana mencionou começou a se transformar em uma culpa que eu carregava por muito tempo. Teria chegado a hora de revelar como aquele dia a afetou? Como, naquele momento trágico, a escolha feita por minha filha marcou não apenas o seu destino, mas o de todos nós. Meu coração pulsava na expectativa do que poderia acontecer. Olhei nos rostos à minha volta em busca de apoio, mas vi apenas expectativa e um toque de medo. E foi aí que decidi. Finalmente contaria a verdade. Sentia um nó na garganta, a respiração pesada. Se Ana achava que eu era um peso, talvez essa revelação pudesse, por fim, aliviar meu coração. Mas a pergunta pairava no ar. O que isso significaria para nós duas? O clima estava mudando. As risadas começaram a murchar, e eu sentia a pressão da tensão. O que eu diria poderia unir ou romper tudo. E se, em vez de cura e liberação, minha revelação resultasse em um abismo ainda maior entre nós? O peso que eu carregava parecia mais intenso, ao mesmo tempo em que o coração pulsava com uma centelha de esperança. O chão parecia se abrir sob meus pés enquanto eu ponderava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava mudando. As risadas começaram a murchar e eu sentia a pressão da tensão. O que eu diria poderia unir ou romper tudo. E se ao invés de cura e liberação, minha revelação resultasse em um abismo ainda maior entre nós? O peso que eu carregava parecia mais intenso,
ao mesmo tempo em que o coração pulsava com uma centelha de esperança. O chão parecia se abrir sob meus pés enquanto eu ponderava. Foi quando, do nada, uma explosão. O impacto foi tão forte que a sala tremeu. O som de vidro quebrando ecoou e as risadas se transformaram em gritos surpresos. As crianças, antes correndo e brincando felizmente, pararam abruptamente, suas expressões misturadas com medo e confusão. Foi como se o tempo tivesse desacelerado. O olhar de todos se voltou para a porta da sala, que balançava violentamente. Então, um homem entrou. Seus olhos arregalados, a blusa ensanguentada. O pânico tomou conta. Ele parecia perdido, desesperado. Aos poucos, a sala se encheu de murmúrios, a expectativa agora tingida de um horror palpável. Eles estão vindo. Temos que sair. Ele gritou. O caos se instaurou. Nora, a amiga da Ana, ficou paralisada com a mão na boca, enquanto outros se afastavam dele, como se ele carregasse uma doença mortal. Foi nesse momento que eu percebi que conhecia aquele homem. Era Felipe, o irmão da Ana, desaparecido há anos, dado como morto após um acidente. Meu coração disparou. Como ele havia voltado? O que aconteceu com ele? E, mais importante, o que ele estava fugindo? Eu olhei para a Ana, seus olhos cheios de perguntas e susto. O peso que eu pensava ser só meu, o fardo da nossa relação, agora parecia insignificante diante daquela presença. O trauma que nos separou tinha voltado e estávamos todos prestes a enfrentar uma realidade aterrorizante. Felipe começou a contar, suas palavras se atropelando, em uma frenética tentativa de explicar. O acidente? Ele não havia morrido, mas sim sido sequestrado, mantido em cativeiro e forçado a trabalhar por pessoas cruéis. Os detalhes estavam turvos, cheios de desespero. Cada frase que saía da boca dele era um golpe, uma revelação que atingia a todos na sala. Meu corpo tremeu. Ele olhou diretamente para Ana e, num misto de amor e dor, disse: "Você não sabe, Ana. Eu tentei voltar para vocês. O problema é que, quando eu consegui escapar, eu não sabia que você." Sua voz falhou. O silêncio era ensurdecedor. A tensão agora era uma corda esticada, prestes a arrebentar. O que ele estava prestes a dizer? Uma nova verdade que estava prestes a emergir das cinzas de nosso passado. E de repente, lá estava eu, à beira de um precipício emocional. As raízes do nosso doloroso passado estavam se entrelaçando com este novo horror. As pessoas ao nosso redor estavam paralisadas. A sala se transformou em um campo de batalha, onde os segredos saíam da escuridão, prontos para expor nossas fragilidades. O que seria dessa história agora? O que mais Felipe ainda tinha a revelar? As repercussões do que ele disse afetariam não apenas Ana, mas todos nós. E, no fundo, minha mente se perguntava: estaríamos prontos para enfrentar o que estava por vir? O silêncio era ensurdecedor. Cada olhar estava fixo em Felipe, como se o mundo tivesse parado um instante para ouvir. Ele hesitou, um tremor passando por seus lábios, e o ar ficou pesado com a expectativa. Ana, com os olhos arregalados, parecia à beira de um colapso. A sala, que momentos antes ressoava com risadas e alegrias, agora era um campo de batalha de emoções. Eu não sabia que vocês ainda estavam. Ele parou, as palavras presas na garganta. Os convidados sussurravam entre si. A tensão se transformando em murmúrios nervosos. Então, um som distante como um tremor,
começou a ressoar do lado de fora. Era uma batida forte, repetitiva, como se algo estivesse sendo golpeado. As portas da sala tremeram. Felipe, o que aconteceu? A voz de Ana era uma mistura de medo e ansiedade. A sala inteira prendia a respiração. Eu precisava voltar, mas não consegui. Ele olhou para todos sem saber por onde começar. Eles não eram apenas strangers. Eles sabiam quem eu era. Sabiam que tinha uma família na cidade. Nesse instante, um grito agudo ecoou do exterior. São eles! São eles! Um dos convidados se jogou para trás da mesa e o pânico começou a se espalhar como fogo. As crianças, antes curiosas, começaram a chorar e as mães tentavam consolar. À entrada estavam 2 homens mascarados, com expressões frias e olhares fixos. O coração de todos disparou. O que eles estão fazendo aqui? Murmurei, meu peito apertando com o terror. O homem à frente, alto e musculoso, gesticulou com um revólver. Onde está o garoto? Sua voz era grave, impiedosa. Que garoto? Felipe fez um movimento rápido para a frente, mas Ana o puxou de volta. Você está falando de mim? A confusão tomava conta de todos. Fique onde está, garoto. O homem gritou, o desespero agora visível nos rostos de todos ao redor. Felipe, você sabe do que eles estão falando? Ana olhou nos olhos do irmão, buscando uma explicação, um fio de esperança, mas ele parecia paralisado, a verdade batendo em sua mente como uma onda. Eu só queria voltar. Era para sermos uma família de novo, mas agora eles vieram por causa de mim. A revelação despedaçou o ambiente. O que isso significava para eles? O que Felipe havia feito para atrair aquelas criaturas? Saia da minha frente! O homem mascarado se moveu, avançando na sala. O clima estava mudando, a tensão subindo a níveis insuportáveis. Todos estavam prontos para correr. Mas o que viriam depois? E foi aí que tudo virou de ponta cabeça. Acredito que ninguém estava preparado para o próximo ato. Do fundo da sala, uma figura conhecida apareceu, com um olhar de determinação. Era outra. Pessoa que muitos acreditavam ter desaparecido, a mãe de Ana. Ela havia estado afastada por anos, envolvida em segredos que ninguém conseguia entender. Mãe, Ana sussurrou, a voz embargada. Não o toque, ele não é quem diz ser. Sua voz cortou a tensão e todos os olhares foram em sua direção. O homem mascarado hesitou, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. A sala, que antes pulsava com tensão, agora se tornava um palco de incertezas. O segredo da mãe estava exposto ali, pronto para ser revelado. Mas que tipo de verdade se escondia por trás daquela máscara? O peso agora não era apenas de Ana e Felipe. Era um fardo que moldava a vida de todos na sala, e a revelação final estava prestes a transformar tudo. A pergunta em nossos corações: seríamos nós capazes de suportar o que estava por vir? O silêncio na sala era tão denso que parecia apertar os peitos de todos ali. Ana olhava para a mãe, confusa e desesperada, enquanto o homem mascarado, ainda segurando a arma, continuava a analisar a situação. O ambiente, antes repleto de risadas e cores, agora era uma nuvem negra de tensão. Um véu de incerteza que ameaçava engolir a todos. Você não deveria estar aqui. A voz firme da mãe de Ana portou o ar pesado. Sua presença, tanto quanto assustadora, era também reconfortante. O olhar dela era uma mistura de amor e proteção, como se estivesse disposta a enfrentar o pior. Você não sabe o que eles querem. O homem mascarado hesitou, o olhar fixo nela. A sala estava em um fio da navalha. O destino de todos dentro daquele espaço dependia do que aconteceria a seguir. Quem é você para falar? Um dos homens avançou um passo, a fúria brotando. Você não passou de uma traidora. As palavras dele ressoaram como um tambor,
fazendo todos se encolherem. O passado daquela mulher parecia mais pesado do que os segredos que Felipe acabara de revelar. O choque em Ana era palpável. Ela olhou para Felipe e para a mãe, buscando entender. É verdade, mãe? Você sabia disso tudo? A pergunta dela ecoou, misturando raiva e dor. O coração de todos parecia bater acelerado e o caos sorrateiramente começava a se infiltrar no ar. E de repente, nesse momento de tensão, uma explosão de luz surgiu do nada. Clarões ofuscantes invadiram a sala, fazendo todo se cobrir. Foi como se uma fogueira tivesse sido acesa, e o pânico se espalhou instantaneamente. Quando a luz se dissipou, um homem apareceu. Insignificante à primeira vista, mas traído pelo destino trágico que carregava. Era Lucas, um amigo distante. Ele entrou como um furacão, gritando desesperado: "Saia da frente, eles estão atrás de mim." Ele estava pálido, ofegante, com uma ferida que escorria sangue. A sala tornou-se um mar de vozes, as conversas se transformando em gritos de desespero. O caos reinava. Os convidados recuavam, buscando abrigo e ao mesmo tempo tentando entender o que estava acontecendo. O homem mascarado se virou, focando em Lucas, e alegrias de um passado distante se transformaram em olhares suspeitos. "Você trouxe eles aqui." O ululante acusador apontou a arma e a sala congelou. Ninguém sabia o que fazer. As crianças choravam e as mães tentavam acalmá-las, mas a tensão estava em cada esquina. Lucas, com um olhar de desespero, olhou para a mãe de Ana. "Eu não sabia que você estava aqui. Eu só queria encontrar um jeito de fugir." Havia algo em sua voz, uma fragilidade que ninguém via antes. Era como se cada um tivesse esperado um milagre, mas o que se apresentava era uma realidade devastadora. Um ninho de segredos prontos para explodir. "Cale-se!" O homem mascarado gritou, a fúria crescendo dentro dele. "Você não sabe o que você fez de verdade." O clima mudou instantaneamente. Cada palavra queimava no ar, e o mundo à nossa volta se desfez em uma tempestade de revelações não ditas. O homem, furioso, começou a se mover mais perto. Era evidente que a conexão entre todos ali se desmanchava como papel molhado, e então, como se o tempo estivesse se movendo em uma espiral, Felipe, não mais paralisado, avançou. "Não!" ele gritou, o desespero transbordando de sua voz. "A verdade precisa ser dita." E nesse breve instante de coragem, tudo estava prestes a mudar. "Mãe," a voz de Ana falhou, as lágrimas escorrendo pela bochecha. "O que você escondeu de nós?" A pergunta voou no ar, pesada, carregada de dor, enquanto a mãe olhava diretamente para Ana, a angústia estampada no rosto. Foi nesse momento, com os corações em chamas e a sala prestes a colapsar sob o peso de tanta tensão, que uma nova ferida, mais profunda, foi exposta. A revelação de Lucas, de Felipe e a dor da mãe se entrelaçaram em uma trama de traições, segredos e verdades não ditas. Ninguém estava preparado para o que estava prestes a ser revelado. E assim, a sala se preparava para a próxima tempestade, enquanto todos aguardavam, atordoados, o impacto da verdade que mudaria tudo. O silêncio na sala era tão denso que parecia apertar os peitos de todos ali. Ana olhava para a mão, confusa e desesperada, enquanto o homem mascarado, ainda segurando a arma, continuava a analisar a situação. A tensão aumentava. Um pulsar quase visível entre nós. O ambiente, antes repleto de risadas e cores, agora era uma nuvem negra de sentimentos ocultos, prontos para explodir. "Você não deveria estar aqui."
A voz firme da mãe de Ana cortou. O ar pesado, o olhar dela cheio de amor e proteção, parecia também recarregar um passado que poderia devastar a todos. Você não sabe o que eles querem. O homem hesitou, e a sala foi tomada por perguntas não ditas. Ana olhou do irmão para a mãe, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. É verdade, mãe? Você sabia disso tudo? A pergunta dela ecoou, misturando raiva e dor. A sensação de que as paredes começavam a se fechar ao redor deles era palpável. A tensão se transformou em um mar de vozes, e o caos estava prestes a se instalar. E então, como se o tempo tivesse se distorcido em um segundo, Felipe, o irmão de Ana, avançou. Não! Ele gritou. A verdade precisa ser dita. Com o coração batendo descompassado, todos prenderam a respiração. Felipe, naquele instante de coragem, estava prestes a revelar o que ninguém sabia. Ela não é sua mãe de verdade, Ana. O silêncio seguido por sua afirmação foi ensurdecedor. Olhares se encontram, confusos, aterrorizados. Ana recuou um passo. Seus olhos se alargaram. O que você está dizendo? A dúvida e o medo se misturavam em sua voz enquanto ela buscava um apoio. A sala estava paralisada. A verdade estava à beira da revelação. Felipe continuou, a voz falha e trêmula. Ela não te adotou. Você é filha do homem que está na porta. O barulho que o homem mascarado fez ao entrar quase não se comparou ao alvoroço que aquelas palavras causaram na sala. Não, não pode ser. Ana quase gritou, as lágrimas começando a escorregar. Aquela declaração bagunçou suas lembranças, seu sentimento de pertencimento. A mulher que ela achou que sempre protegeria agora estava manchada pelo medo. O homem na porta rangia os dentes, sua expressão feroz. Chega de joguetes. Você não está mais segura aqui, garota. Ele apontava para Ana, e um arrepio percorreu sua espinha. Mas àquele momento, a verdade estava emergindo de forma explosiva. Você se lembra do que aconteceu na noite do acidente, Ana? Felipe olhou nos olhos da irmã, tentando fazer com que ela se lembrasse. Aquela noite não foi um acidente. Sua mãe, a verdadeira, estava tentando escapar. A sala se encheu de murmúrios. Todos olhavam para a mãe de Ana. O peso da revelação estava estrangulando a todos. O homem mascarado, percebendo a comoção, avançou um passo mais perto, e isso fez com que o pânico se espalhasse como fogo. Justo quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma explosão de luz irrompeu do exterior, ofuscando o olhar dos presentes. Todos se viraram para a janela, onde viam uma luz intensa vindo da direção da casa. Sons de sirenes e gritos se misturavam, e a sala tremeu. O homem mascarado olhou para trás, claramente nervoso. O que está acontecendo? Ele gritou. O tumulto que começou a se formar era a chance perfeita. Felipe, saia daqui! Ana gritou, as emoções fervendo. Ela não sabia mais em quem confiar, o que era verdade e o que era mentira. Precisamos sair! Juntos! Foi quando a porta da sala se arrombou com uma força brutal. 4 homens entraram, todos armados, e escoltados por uma figura que Ana reconheceu de algum lugar. Era uma mulher, com um olhar que fazia o coração de Ana parar. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Ana, com uma incredulidade aturdida. Mas nesse instante, a verdade já estava exposta, e o futuro que parecia claro estava agora envolto em trevas, ainda mais profundas. E em meio ao caos, a realidade estava novamente prestes a se distorcer. O que isso significava para todos? O que mais estava enterrado nas profundezas dos segredos que uma vez foram guardados?
O peso daquela nova revelação parecia insuportável, e as sombras do passado ameaçavam engolir a todos, enquanto novos mistérios começavam a se desdobrar. O silêncio na sala era tão denso que parecia apertar os peitos de todos ali. Ana olhava para a mãe, confusa e desesperada, enquanto o homem mascarado, ainda com a arma em mãos, analisava a situação. A tensão pairava no ar, como se fosse possível tocá-la em um campo de batalha emocional. Você não deveria estar aqui, a mãe de Ana disse novamente, o olhar dela determinado, como uma fortaleza. O homem hesitou, mas Ana estava absorvendo tudo, seu mundo desmoronando ao redor dela. Eles vão nos levar. Você precisa entender, Ana. Mas por quê? Que segredos vocês estão escondendo? A voz de Ana quase quebrou enquanto os olhos dela saltavam entre a mãe e o homem mascarado. O medo contorcia seu estômago. Foi então que um grito rasgou o ar, algo que quase ninguém notou, superado pela avalanche emocional que se desenrolava. Não! Não! Eles estão atrás de mim! A voz era familiar, mas o rosto era de alguém que ela nunca esperou ver novamente. Era Beto, o ex-namorado de Ana, que havia desaparecido meses atrás. Os olhares se voltaram rapidamente para ele, e o tempo pareceu parar. Com a respiração acelerada e o terror estampado na cara, Beto entrou na sala, ensanguentado e desfeito. Não deixem que eles o peguem, ele sabe demais. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ana ficou paralisada. Beto, o que você está fazendo aqui? A revolta misturada à alegria de vê-lo imediatamente trouxe um novo nível de tensão. O homem mascarado se virou, surpreso, e a confusão se espalhou pela sala. Eles estão atrás de um garoto. Eles querem a verdade. A verdade. Que você não sabe. Beto gritou, gesticulando com as mãos, mesmo enquanto as paredes pareciam fechar-se ao redor dele. Havia algo mais profundo por trás daquela afirmação. O horror se instalou. Ana sentiu um nó na garganta. O que você sabe, Beto? O desespero enchia suas palavras, e a atenção de todos se concentrava nele, aflitos com o que ele poderia revelar. O sentido de urgência crescia, se intensificando a cada passagem da sua respiração. Beto hesitou, o olhar confuso. Mas ele não tinha como voltar atrás. Ana, eu descobri que você não é quem pensa que é. Sua mãe não é sua mãe. A sua verdadeira mãe, ela ainda está viva. O impacto da informação foi como um soco no estômago de todos. Ana quase caiu, enquanto a sala parecia girar. O homem mascarado aplainou as sobrancelhas, observando Beto com um olhar que misturava raiva e surpresa. Feche a boca, seu idiota! Você não sabe do que está falando! O ódio na voz dele era palpável, e a tensão na sala subiu mais um nível. Mãe, isso é verdade? Você sabia de tudo isso? Ana perguntou, os olhos marejados de lágrimas. A sala estava em um caos de emoções. A mãe de Ana balançou a cabeça, os olhos cheios de medo e dor. Eu não quis que você soubesse assim. Meus pais, eles protegeram. Por quê? A frase dela foi interrompida por um grito alto de uma das crianças. O homem quase disparou a arma. Chega, ou as consequências serão fatais. Ele gritou, mas a sala não parava de tremer. O tumulto interno da revelação tornou momentaneamente a verdade insignificante. Ana respirou fundo e tentou se concentrar. Beto, você não pode fazer isso. Você precisa nos contar tudo. O que mais você sabe? Nesse momento, um tiro soou. O barulho ecoou pela sala como um trovão. E o mundo se despedaçou. O impacto foi fatal. O homem mascarado apontou a arma, a expressão transformada em pura fúria. Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta.
Ana gritou. O sangue escorreu pela parede, mas no lugar onde o homem estava, uma figura familiar se lançou na frente, deixando todos em choque. Quando tudo parecia desmoronar, a realidade deles estava prestes a se transformar em algo ainda mais aterrador. Aquela sala não seria mais um mero cenário de festa. Uma nova verdade estava surgindo das sombras, uma que ninguém estava preparado para enfrentar. E a atmosfera ficou carregada com uma nova urgência. Quem você realmente é? A pergunta pairou no ar e Ana se virou, esperando a resposta. Enquanto o caos reinava ao redor, os laços entre todos estavam prestes a serem testados de repente, e o que viria a seguir seria mais devastador do que poderiam imaginar. O tiro ecoou como um trovão na sala, paralisando todos os presentes. Ana, com os olhos arregalados, mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que começou como uma festa de aniversário se transformara em um pesadelo. Não, não! Gritou Ana, enquanto o homem mascarado apontava a arma. Sua mão tremia, refletindo o caos em sua mente. O que estava acontecendo? As palavras de Beto ainda reverberavam em seus ouvidos. Mas a adrenalina a impulsionava a agir. Felipe avançou como um instinto protetor. Não! Afaste-se dele! Sua voz era alta, mas seu coração pumpava sempre mais rápido. Ele não sabia se o que vinha a seguir seria coragem ou loucura. O homem mascarado, prestes a disparar, parou, perdido em um mar de confusão. Contudo, na fração de segundo em que todo o ar parecia desaparecer, uma voz cortou o silêncio, vinda do fundo da sala. Você não sabe o que está fazendo. Era a mãe de Ana, agora com os olhos ardendo em algo inesperado. Ela fez um movimento e todos, inclusive o invasor, se voltaram para ela. Para de buscar a verdade em lugares errados. Do que você está falando? O tom do homem era cético, mas havia uma dúvida em seu olhar. Ana olhou entre os dois, a mente girando, tentando conectar os pontos. O que ela não sabia? Por que a presença dos dois estava tão entrelaçada. O clímax da cena estava tão próximo, e então tudo desmoronou. A porta da sala se estourou em um golpe ardente, revelando uma figura encapuzada. Era uma mulher, com o rosto oculto, mas suas mãos carregavam uma maleta. Todos na sala silenciaram. O homem mascarado, surpreso, estava prestes a reagir, mas a mulher soltou um grito poderoso. É hora da verdade. Sua voz penetrante ecoou, e como se tivesse ativado um botão misterioso, a sala inteira começou a tremular com uma energia palpável. As luzes piscaram, e a tensão aflorava. Ana sentiu o coração acelerar. Começou uma sequência frenética. A mulher jogou a maleta no chão. Assim que ela se abriu, uma luz brilhante irrompeu de dentro. Cada pessoa na sala ficou imóvel, os olhares fixos naquela mini explosão de cores e sons. Pipes de baixo se ergueram do chão, enquanto a figura encapuzada gritava para o homem: "Se não parar, será você o próximo." O homem hesitou, mas Felipe também estava estico. "Quem é você? O que você quer?" Ele avançou um passo, em busca de respostas. A mulher removeu o capuz com um movimento dramático, revelando um rosto familiar. "Ana, é você?" A mulher disse, o tom revelando uma mistura de expectativa e preocupação. Era impossível. Ana deu um passo para trás, a mente confusa, como um quebra-cabeça que se recusava a se montar. Não, não pode ser. "Mãe?" As palavras saíram como um sussurro trêmulo. A mulher, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, mas com um sorriso. "Estou aqui, Ana. Eu nunca te deixei." A sala explodiu em murmúrios, e o clima, que já era de caos, virou um turbilhão de emoções. O homem mascarado olhava agora com fúria. "Você estragou tudo!" ele gritou, avançando em direção à mulher. Mas Ana estava em choque, absorvendo a luz,
a verdade que se revelava. Você estava viva o tempo todo. Por que não voltou antes? A frustração se misturava à alegria, e lágrimas escorriam por seu rosto. Eu precisava proteger você e seu pai. O mundo se tornou um lugar perigoso, a mulher disse, a voz tremendo. Eles estavam atrás de você, por causa do que você representa. O homem mascarado se aproximou a passos largos e a sala toda prendeu a respiração novamente. Chega de ilusões, ele rosnou, parecendo mais ameaçador a cada passo que dava. Todos estavam em alerta, prontos para o pior. E quando ele estava prestes a agir, uma explosão iluminou o ambiente, fazendo o chão tremer. A mulher se levantou. E com um movimento, ativou uma luz branca que envolveu o homem. Ao mesmo tempo, um ruído ensurdecedor tomou conta da sala, e em um instante, tudo se apagou, quando a escuridão se dissipou. Ana estava sozinha, apenas ela e a maleta no chão. A verdade escapuliu como um fantasma, e os ecos do passado reverberavam em sua mente. O que acontecera com os outros? A sala estava vazia, mas a sensação de que tudo estaria prestes a mudar a atingiu como um golpe no estômago. Ana respirou fundo, enquanto o peso da revelação a arrastava para baixo. A luz da maleta piscava, como um chamado. Teria ela coragem de abrir e desvendar o que estava escondido? O que mais estava por vir? Ana respirou fundo, enquanto o peso da revelação a arrastava para baixo. A luz da maleta piscava, como um chamado, com um empurrão. De coragem, ela se aproximou, as mãos tremendo. O que havia lá dentro? Uma nova verdade? Uma resposta? A sala estava em silêncio mortal, todos os olhares fixos na mala. Antes que pudesse abrir, um ruído alto veio de fora. Era como se o mundo estivesse em guerra, um som de sirenes, gritos e o barulho de motores. A sala inteira vibrava com a tensão. O homem mascarado, agora sem controle, se virou abruptamente. A fúria cintilava em seus olhos. O que mais você trouxe? Ele gritou para a mulher, que agora revelava um passado obscuro. Ana olhou para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? O que você fez? Acelerando as palavras, seu coração disparava. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Foi a resposta dela, mas soou mais como uma súplica. Protegê-la de quê? O homem retrocedeu, batendo as palmas na mesa. O olhar se deteve na comotão da maleta. O que tem dentro dela que pode nos fazer tão mal? E naquele momento, a maleta se iluminou com um brilho intenso. Sem pensar, Ana puxou a tampa. Um feixe de luz despontou, iluminando a sala como um farol. E então algo surpreendente aconteceu. Uma cena começou a se formar diante de seus olhos. Era um vídeo, e Ana reconheceu um local familiar. Era o parque onde brincava com Felipe e as demais crianças. Mas havia algo errado. A luz era fria e as risadas eram ecoadas por vozes estranhas. Tudo parecia um sonho, mas não era. No canto, Ana viu a versão mais jovem de si mesma, sorrindo, brincando despreocupadamente. Mas o cenário se distorcia com o desenrolar da imagem. Cada risada foi tragada, encolhida até virar um eco distante. A mulher encapuzada, agora sem o capuz e com um olhar ansioso, se virou para Ana. Você precisa entender. Isso tudo é por sua causa. Você é a chave. O homem mascarado avançou um passo, descontrolado. Cale-se! Não há mais necessidade de truques. Ana estava presa na tela, os olhos largos. O que estava acontecendo ali? O que a verdade significava? Assim que o homem levantou a arma, a mulher olhou de volta para Ana e gritou. A verdade sobre o que você pode fazer. O que você herdou. Uma explosão surgiu da mala. O bulício da sala se explodiu em gritos, enquanto uma onda de energia varreu os presentes. Fez com que todos fossem jogados para trás.
Ana despencou em direção ao chão. O mundo girava ao seu redor. Quando a energia se dissipou, algo extraordinário aconteceu. A mãe de Ana estava na frente dela, a expressão de dor se transformando em algo mais sombrio. Ana, você não entende. Não é só sobre você. Você tem o poder de mudar. Tudo. Ana se levantou, a confusão a dominando. Mudar o quê? A verdade? Ou o que aconteceu com você? Mas não havia resposta. O ruído do lado de fora crescia, gritos misturados a sirenes. A tensão na sala subia como fogo. E então, do nada, uma figura familiar atravessou a porta. Era Pedro, o ex-melhor amigo de Ana, que havia desaparecido meses atrás. Ele entrou atordoado, com um olhar arrebatado, e disse em voz alta: "O que vocês fizeram? Eles estão aqui. Foi a sua culpa, Ana. Eles estão atrás de você. Você despertou algo." Surpresa tomou conta da sala. Ana se virou para ele, os olhos arregalados. "Pedro, o que você significa com isso?" Mas ele estava ofegante, agitado. "A verdade não é o que você pensa. Você não é totalmente humana. Você pertence a nós." Ele gesticulou freneticamente e o homem mascarado ficou paralisado por um instante. A sala se encheu de murmúrios. A revelação pairava no ar, dominando a atmosfera. "O que você quer dizer com isso?" O homem mascarado finalmente balbuciou, e a tensão explodiu novamente quando as paredes começaram a tremer, e um som estrondoso ecoou do exterior. Pode-se escutar batidas fortes, algo se aproximava, e a irmã de Ana, que todos acreditavam estar perdida, entrou na sala e com um olhar enigmático disse: "Finalmente você está pronta para saber a verdade completa. Estamos aqui para levar você de volta." Nesse momento, Ana sentiu seu coração parar. A sala que antes era o espaço seguro, agora era um campo de batalha de revelações. O que ela realmente era? Afinal, quem eram essas pessoas que a circundavam? E o que tudo isso significava para todos? O pânico inundou sua mente. Estaria ela realmente preparada para descobrir tudo? A sala esperava, cheia de mistérios não resolvidos, enquanto a revelação final pairava no ar. Prestes a despedaçar tudo o que acreditava saber. A sala estava em choque, um alvoroço de emoções e vozes. Ana olhava para a mãe, tentando entender. Pedro estava ali, com os olhos arregalados, enquanto a tensão se acumulava. O homem mascarado estava prestes a atacar, mas o silêncio foi quebrado. A irmã de Ana, que todos pensavam estar desaparecida, tinha entrado na sala. O ambiente tinha mudado. "Ana", ela chamou, a voz tremendo, "você tem que saber a verdade." E o homem mascarado, que parecia pronto para tudo, hesitou, a fúria em seu olhar se misturando com o medo. "A verdade sobre o quê?" gritou ele. Mas Ana sentia que algo maior estava em jogo. O coração dela batia forte. Sua irmã estava lá e isso não parecia uma coincidência. Então, de repente, uma explosão de luz atrás da maleta. O brilho iluminou a sala e todos se viraram, atônitos. As imagens dançaram diante de Ana e ela viu rostos conhecidos, amigos, pessoas que um dia foram Happy Family. Mas havia algo obscuro por trás daquela luz, algo que ela não queria entender. "Eu sou sua verdadeira irmã, Ana, não da forma que você imagina. Você é parte de um plano maior, algo que começou muito antes de você nascer", disse a irmã com a voz trêmula, olhando diretamente nos olhos dela. Ana sentiu um nó na garganta. "Do que você está falando?" A confusão dominava. "Mãe, é verdade? O que está acontecendo?" A voz dela arranhou, buscando a proteção daquela mulher que sempre considerou a mãe. Mas a resposta não veio. A mulher estava paralisada, incapaz de falar enquanto a maleta brilhava intensamente.
Pedro, em um momento de raiva, gritou: Ana, você não percebe? Eles estão vindo atrás de você. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo ambiente. A porta se arrebentou e mais homens armados invadiram a sala, criando um caos absoluto. Todos começaram a gritar, mas Ana estava em um transe, fixada nas imagens na maleta enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Me escutem! O que você faz aqui não tem a ver comigo! Ana gritou, mas ninguém ouviu. O homem mascarado estava enfurecido, mirando a arma diretamente para sua irmã. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O homem urrou e então, em um movimento rápido, disparou sua arma. O barulho da bala ecoou como um trovão e tudo parou. Beto pulou na frente da irmã. O impacto foi imediato e tudo o que Ana viu foi o corpo de Beto sendo atingido. A expressão de dor em seu rosto cravou-se em sua memória. A sala tremia enquanto todos pareciam atordoados. O homem que atirou se virou, surpreso com o que acabara de fazer. Ele não esperava uma resistência. Ana gritou. O grito dela perfurou o ar, um apelo angustiante. O tempo pareceu parar enquanto o corpo de Beto caía no chão e o sangue começava a se espalhar. Beto, não! E a dor que invadiu seu peito era insuportável. Aquela cena, aquele som, tudo a atingiu como uma tempestade. Mas a irmã de Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Você não entende. Ele fez isso por você, Ana. Você é parte de um legado, de um sangue que não deve ser ignorado. Ana sentiu o mundo desabar. As revelações, as mentiras, tudo agora parecia ser uma grande farsa. Beto, ele não deveria ter morrido. Isso não é justo. As lágrimas escorriam, e a verdade começava a formar sombras em seu coração. E a sala estava em chamas. O caos dominava, e Ana estava no meio disso. Tudo. O que ela realmente era. O que mais estava escondido naquelas revelações? O peso da realidade começava a despedaçar sua sanidade. E a última coisa que ela viu foi a expressão aterrorizada da mãe enquanto as pessoas tornavam-se sombras em um turbilhão. O que ela faria agora? E no fundo, a pergunta queimava em seu coração. Tudo o que acreditara, até então, não passava de uma ilusão? Ana caiu de joelhos, o olhar fixo no corpo de Beto, que se estendia no chão. O barulho do caos se misturava com seu choro. Tudo havia mudado tão rápido. O que antes era uma festa, um momento alegre, agora era um pesadelo. O tempo parecia paralisado. E a dor em seu peito era quase insuportável. Beto! Não! O grito dela ecoou pela sala, mas as palavras pareciam se perder no ar turbulento. A irmã tentava alcançá-la. Ana não conseguia tirar os olhos de Beto. Ele havia se sacrificado por ela. O desespero se transformou em uma raiva profunda. Por que isso havia acontecido? Por que não puderam simplesmente ser felizes? A mãe de Ana, paralisada, pôs uma mão na boca, os olhos vidrados. O que eles tinham feito? Por que aquele passado obscuro não a havia deixado em paz? O homem mascarado ainda estava ali, mas agora a expressão de fúria se transformara em dúvida. Ele hesitava, a arma ainda em mãos, como se percebesse que havia ido longe demais. Ana levantou-se lentamente, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Se você acha que pode sair impune, está muito enganado. Sua voz tremia, mas havia uma força ali, uma luz que começava a brilhar dentro dela. A verdade estava se revelando, e algo dentro dela começava a se fortalecer. Você não entende, menina. O homem gritou, mas era evidente que o pânico começava a dominá-lo. O fardo do medo era palpável. Os outros convidados, ainda atordoados, olhavam para ele, a expectativa de uma luta desenrolando-se no ar. Esse não era mais o tempo de dúvida.
Nenhum deles deveria mais se esconder. A irmã se aproximou de Ana, seu olhar refletindo dor, mas também uma determinação. Ana, escute-me. O que sua mãe fez foi por amor, e agora precisamos lutar juntas. O peso da verdade estava começando a se desdobrar entre elas. Temos que parar isso. Não somos mais reféns do passado. Ana se virou, encarando o homem que ainda hesitava. Você não pode nos jogar para trás novamente. Um tremor percorreu a sala, como se as paredes tivessem ouvido suas palavras. Algo estava mudando. E, naquele instante, uma nova luz pairou no ar. Pedro, que havia estado ao fundo, gritou: É agora! Precisamos unir nossas forças! Como uma onda, os outros convidados começaram a se agrupar, formando um círculo em torno do homem mascarado. Ele percebia que estava perdendo o controle. Olhar para aqueles rostos decididos o fez hesitar. O poder que antes o dominava, agora o estava deixando. A sala começou a vibrar com a energia que se formava entre eles. Ana respirou fundo. O passado não nos define. O que importa é o que escolheremos ser hoje. Sua voz ecoou, clara e forte. A verdade começava a liberar os fantasmas que tantos carregaram. O homem tremia e, num último acto desesperado, levantou a arma de novo. Mas antes que puxasse o gatilho, a irmã de Ana gritou: Junte-se a nós! Foi como se o feitiço de união houvesse sido lançado. Todo o grupo concentrou energia. Naquele momento, a luz da maleta irrompeu com um brilho ofuscante. E com o estrondo, a energia explodiu em várias cores, envolvendo o homem, e ele recuou cautelosamente. O medo congelava. A sala cheia de vida agora pulsava. Ao fundo, as sirenes se aproximavam. O resgate estava chegando, assim como uma nova chance. A vida, com todas as suas complexidades, ainda estava ali para ser vivida. E entre lágrimas e sorrisos, Ana virou-se para a mãe. Vamos lutar por nós. A sala começou a se dissolver em ecos, o passado finalmente se distanciando. E com isso, um novo começo se formava. Ana estava pronta para se levantar e reencontrar sua verdade, e a dor do passado era apenas um eco distante. O que o futuro traria? Agora, tudo parecia possível. E você? O que acha que vai acontecer a seguir? Este é o seu momento de fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz importa. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este canal é para você.